Poucos dias atrás, o nosso convidado estava correndo a Maratona de Fortaleza. Ele hoje não senta só como médico, mas também como corredor e um grande desportista. Ele é especialista em pé e tornozelo, um cara que acompanha justamente uma das regiões que mais sofre com a corrida. Eu me considero um cara simples, né? Um cara que não é tão talentoso, mas é teimoso e disciplinado. Eu acho que o esporte de endurance passa muito por isso daí. Eu acho que você correr uma maratona buscando performance é muito mais difícil do que realizar um Ironman full. Assim, na minha opinião, Você praticando, você sabe também a importância que aquilo tem pra sua rotina, pra sua vida, né? De que maneira aquilo te ajuda na saúde mental, de que maneira aquilo te faz viver melhor. Então, o cara que vivencia isso, ele sabe a dor do não fazer. Ele sabe a importância também de retornar o quanto antes, claro, com responsabilidade, com segurança. Eu acho que o que me limitou mais foram as lesões, né? Eu acho que eu aprendi muito com as lesões. Então, aquela coisa, você aprende muito mais na dor, né, do que... Toda lesão conta uma história. Exatamente. Se tá doendo pra andar, imagine pra correr. Então, assim, é o que eu falo muito pros meus pacientes, né? Se você tiver algum incômodo, tá ali te acendendo pra andar, tá limitando a sua função diária, alguma coisa tá errada. Busque fazer um fortalecimento específico para corrida, busque um bom profissional de saúde, fisioterapeuta ali que você confie, um médico que você confie para te dar as orientações nesse processo. Sejam bem-vindos a mais um XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. Eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team e você, um dos seus hosts no episódio de hoje. E eu sou Victor Mascarenhas, fisioterapeuta aqui da XS Team, vou participar com o Chico, convidado como co-host aqui para falar um pouco sobre prevenção de lesão e discutir aqui com o doutor, nosso convidado. Poucos dias atrás, o nosso convidado estava correndo a Maratona de Fortaleza. Ele hoje não senta só como médico, tá? Mas também como corredor e um grande desportista. Ele é especialista em pé e tornozelo, um cara que acompanha justamente uma das regiões que mais sofre com a corrida. Antes de começar, né, já curte aí o nosso vídeo, nos segue nas nossas redes, tá? E hoje quero falar do Dr. Igor Lucena. Ele que é médico, ortopedista e traumatologista, com atuação em pé e tornozelo, uma área decisiva para quem corre pela relação com impacto, estabilidade, propulsão, adaptação e lesão. O mais interessante é que ele não só trabalha com teoria, mas também está na prática esportiva. Já concluiu Ironman, Cabra da Peste, 70.3, Maratona de Fortaleza. Então, o papo hoje não é só com o médico, é com um médico atleta. Isso muda muito a perspectiva e muda muito a conversa, né, Chico? Porque ele é referência em duas áreas. Ele é referência na sua área como médico e é referência também como atleta. Conhece as dores do atleta, conhece literalmente as dores do atleta e como profissional da área também conhece as dores do atleta, né? Então seja bem-vindo aí, doutor. Um prazer que ter aqui você. Pessoal, eu que agradeço o convite, Chico, Mascarenhas. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, eu me considero expert como médico, né? Assim, eu sou amador, né? Já passei por muita prova, acho que tem uma estrada boa aí, né? Mas sou amador, né? Mas expert mesmo é na área médica, vamos dizer assim, e acho que complementa muito, né? Eu acho que ajuda muito e a gente vai bater um papo bacana sobre isso hoje. Não vamos minimizar, né, doutor? Porque na sua rotina aí, né, de estudo, de trabalho, ser um atleta, mesmo que amador, é talvez tão difícil quanto um atleta profissional, porque a jornada aí é dupla, né, meu amigo? Conseguir organizar, né, realmente as duas coisas, mas eu acho que ajuda, né? Eu acho que ajuda muito, né, a você poder desenvolver certas áreas, né, justamente no trabalho, no esporte, e entender um pouco mais, né, os pacientes. Acho que o Mascarenhas passa também muito por isso e a gente vai discutir bem isso aí no decorrer do podcast. Pô, quer começar, Vitão? Beleza, então antes eu queria só entender quem é o Igor. Antes do atleta, antes do médico, vocês falassem um pouco sobre você aí, pessoal, te conhecer também nessa área mais pessoal. Eu sou filho, né, do Dr. Maírton, da Dona Valéria, né? Tenho 4 irmãos, né, 3 médicos, um médico veterinário. Eu me considero um cara simples, né, um cara que
não é tão talentoso, mas é teimoso, né? E disciplinado. Eu acho que o esporte de endurance passa muito por isso daí, né? Eu acho que aquela máxima do clichê que realmente a disciplina, ela supera ali às vezes o talento, e muitas das vezes, né? O cara que é muito talentoso, às vezes se deixa, né, levar por certas situações e acaba se perdendo, né? Então, assim, eu não me considero um cara muito talentoso, né? Mas me considero disciplinado e aquele teimoso no bom sentido, né? Que sabe até onde pode ir e busca realmente sempre ter o melhor, né? Tanto no esporte e na minha profissão também. E por que esse cara escolheu medicina? Cara, medicina, assim, como eu falei, meu pai é médico, né? Meu pai veio do interior, né, aqui do Ceará, do Cariri. E, então, assim, desde muito novo eu vivenciei isso, né? A medicina, o cuidado, né? Essa questão de você ajudar o próximo, eu acho que sempre foi muito, né, visível, né, para mim, com meu pai ali. E meu pai tinha muito esse senso de voltar no interior dele, né? Mesmo estudou fora muito tempo e voltava e tinha essa retribuição com a população que hoje melhorou bastante, mas na época era muito carente. Então eu tenho muito vivo assim na minha memória isso daí, né? Esse cuidado que ele tinha, e eu talvez, né, fui vendo, assimilando aquilo ali. Então a medicina para mim sempre foi um caminho, né, muito próximo, né? Então eu tenho também outros 3 irmãos médicos que são mais velhos do que eu, então eu acho que ficou um caminho fácil a ser seguido, apesar de árduo, né? Porque é um processo ali de 6 anos de medicina, né? Na ortopedia que eu escolhi mais 3 anos, mais 1 ano de pé e tornozelo, né? E mais 1 ano de medicina esportiva. Então, se você for somar aí, realmente é um caminho bem longo, mas para mim eu vou te falar que sempre foi factível, assim. A medicina era um caminho que eu não tinha muita escolha, né? Mas que eu sou feliz hoje com essa profissão. Aí, Igor, por que ortopedia, cara? Por que pé e tornozelo, né? Que é a sua área. Cara, na faculdade, assim, eu já basicamente entrei pensando em cirurgia, né? Então, eu sempre gostei muito de cirurgia. E na minha infância eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, assim, eu vou ser sincero para você que antes de entrar na faculdade, ortopedia não era uma opção. Eu tinha muito na cabeça, vou ser cirurgião, meu pai é cirurgião, né? E tentava decidir durante a faculdade, né? Então, me veio um insight, né, assim, de a especialidade que poderia trabalhar com cirurgia, né, e esporte e reabilitação é a ortopedia, né? Então, eu tive minha formação são 12 semestres, até o 6º, 7º semestre, muito focado em cirurgia, e dali em diante eu foquei mais ali na metade para o fim, mais na ortopedia mesmo, né? Então, assim, é uma especialidade que você tem essa nuance, né, de ter área cirúrgica, área clínica, né? Então, você consegue tramitar muito bem aí nessas duas zonas. Se você quiser só atender na parte ortopédica, você atende se você quiser operar. Então, foi um caminho que eu fui galgando ali durante a faculdade, né? E casou muito bem com o meu estilo, né? Desde muito novinho gostei muito de esporte, e cirurgia nem se fala. Por que o pé e o tornozelo? Boa, uma ótima pergunta. O pé e tornozelo, eu vou te falar que desde muito pequeno eu também tinha um probleminha. Tem um médico famoso, doutor Eládio. Não sei se alguém já passou por ele aqui. Então, o doutor Eládio foi meu ortopedista quando eu era mais novo. E eu tinha um problema no pé, né? Ironia do destino. Então, eu tinha um pé que ele era levemente, a gente chama de aduzido, né? Metatarso adulto, que a gente fala. E eu tive que usar palmilha, bota, acho que muita criança, gente, né? Quando criança. Então isso ali ficou meio na minha cabeça, né? E durante ali a ortopedia, eu tinha 2 áreas que eu gostava muito. Realmente o pé, por essa questão da infância, e joelho, né? Só que a questão da cirurgia do joelho não me atraía tanto, né? E o pé sempre teve essa nuance, né? Vários tipos de cirurgia, né? A questão de você poder ter uma reabilitação mais precoce, cirurgias muitas vezes mais rápidas, com uma reabilitação melhor, tá? Então acabei direcionando mais para o pé e tornozelo, devido a essa questão da infância, né? E também essa questão aí de ser uma cirurgia mais rápida, uma reabilitação mais precoce, né? Uma coisa que realmente eu teria mais facilidade. Tu falou assim, foi meio que normal do processo familiar se tornar um médico, né? Mas que hoje está realizado. Qual foi o momento assim que tu falou, pô,
é isso realmente que eu quero fazer? Ou se com algum paciente, pô, é esse caminho que eu quero traçar? Teve algum episódio específico? Algum insight, né? Cara, assim, se puxar na memória, porque durante a faculdade você acaba tendo estágios, né? E eu tinha uma relação muito íntima eu falo íntima assim porque eu fiquei muito tempo lá no Instituto Dr. José Frota, que é o IJF, o Frotão, né? Então eu estagiei lá, fiz minha residência de ortopedia lá no IJF, então eu considerava lá quase minha segunda casa. Inclusive, acho que é um único hospital assim que se tivesse um concurso público hoje em dia eu faria para o IJF, porque realmente é um hospital que eu tenho uma paixão muito grande. E aí, durante um dos estágios, né, teve um caso muito emblemático que eu lembro assim. Não sei se vão lembrar, um policial do Ciopaé caiu do helicóptero, porque o cabo era mais curto, enfim. E aí eu tive a oportunidade de entrar na cirurgia dele, né, de ajudar de alguma forma. E esse policial, cara, com 3, 4 meses estava andando, né? Teve fratura de coluna, joelho, né? Com altura muito grande ali do helicóptero. Foi um dos insights, né? Foi exatamente esse, né? Então, assim, me marcou muito e também me levou na escolha. Assim, vamos dizer, sedimentar a escolha, né, basicamente. Massa. E o que é que hoje mais te move na prática? Sei lá, tirador, melhorar a performance de atletas, fazer as cirurgias. O que é que mais te move hoje assim na prática do dia a dia? Cara, assim, um prazer muito grande. Eu acho que o Vitor também deve ter muito, né, na prática. Você também, Chico. Eu acho que essa questão de você ver o seu paciente, né, voltar a fazer o que ele tanto gosta, né, cara? Assim, a gente às vezes é até meio psicólogo ali em certos momentos, porque tem aquele processo, principalmente o corredor, né? Assim, a gente sofre ali durante a periodização inteira, né? E às vezes no pico ali de volume tem uma lesão muito próxima à prova e aquela lesão que às vezes você não consegue trazer a pessoa de volta ali, né? Para o ciclo, né? Então, assim, quando você consegue colocar a pessoa no jogo, literalmente, de novo, eu acho que é o que mais move. A questão da cirurgia também é muito satisfatório quando você consegue um bom resultado, né? Lógico que sempre você vai galgar ali o melhor resultado durante, né, o processo pós-operatório, mas eu hoje em dia trabalhar com esporte para mim é isso, né? Não lesões cirúrgicas, mas quando você consegue estruturar ali às vezes um plano de retorno para um atleta da corrida, ou seja, um atleta de futebol, que eu também trabalho, é muito bacana, né, você conseguir devolver esse atleta às vezes até com a mesma capacidade que ele tinha anteriormente da lesão, né? Então, eu tenho alguns casos assim de atletas que eu acompanhei que viu no processo ali de tentar uma maratona sub-3, né? Teve uma lesão séria, mas foi num período que a gente conseguia recuperar, então a gente manteve de outras formas, né? Com o auxílio de outros colegas ali, educador físico, fisioterapeutas, ajudando também nesse processo, e o cara conseguir voltar ali, faltando, sei lá, 3 semanas, 2 semanas, e conseguir o objetivo dele inicial. Então é muito legal, é muito bacana. Bacana. Como é que o esporte entrou na tua vida e, assim, em que momento ele deixou de ser um hábito e virou parte da tua identidade? Porque hoje quem te conhece, pô, não tem como pensar só no médico, né, cara? Cara, como eu falei anteriormente, assim, desde muito novinho, eu sempre gostei muito de praticar atividade física, então o futebol, eu acho que como todo brasileiro, foi a principal atividade. Então no colégio fazia futsal, né, futebol de salão, antigamente entregando a idade aqui, né. Então assim, joguei muito pelo colégio, seleção de colégio, ideal, enfim, né, participei de seleção. E chegou um momento assim que eu tinha que escolher, né, de fato, porque o futebol demanda muito tempo, né? E aí eu acabei tendo que me focar um pouco mais nos estudos, né? Sempre fui um cara muito regular ali nos estudos, tá? E aí foi onde eu encontrei um pouco a questão da corrida, né? Eu sempre gostei de academia, também pratiquei outras atividades físicas, arte marcial, etc. Mas a corrida foi onde eu me encontrei. Então, me lembro de estar iniciando corrida de rua, né? Ali meados de 2002, 2003, 2004. Algo bem recreacional, né? Assim, ia para beira-mar, não tinha planilha. Na época não tinha GPS, era o polar ali com frequencímetro cardíaco no máximo. Né? FT1, né? Quem tinha, cintazinha. E aí muita gente usava o celular às vezes de GPS, né? A nossa beira-mar ainda não tinha essa estrutura toda que hoje a gente vê. A gente corria às vezes no meio do carro, não tinha nem ciclovia. Acho que um tempo, né? Antes da reforma da beira-mar foi que
colocaram aquela ciclovia, né, com as tartaruguinhas, e depois teve essa reforma grande que eu acho que deu o boom aí da corrida. Então, voltando para a pergunta, assim, eu sempre estive, né, meio inserido no esporte. A corrida para mim foi algo assim, né, que na época de pré-vestibular era uma maneira de desopilar, e durante a faculdade também, né? A faculdade eu voltei a jogar futebol, mas já não era a mesma coisa, né? Então, assim, a corrida sempre me auxiliou muito e sempre participei, cara, de corrida de rua, assim, 5, 10, comecei a arriscar uns 21 quilômetros e era só até aí, né? E aí me lembro demais, durante a faculdade, já pensava em fazer uma maratona, pensava em desafios maiores, e aí surgiu o Ironman de Fortaleza, né, que foi um dos gatilhos aí que a gente fala mais na frente. É isso que eu queria saber, cara. Eu tava falando aí, eu queria saber. Em qual momento você deixou de correr por prazer, aquela corridinha ali despretensiosa, e agora não, agora eu vou correr sério? Porque você falou ser amador. Você tinha ser amador, você não é profissional, você não vive disso, né? Isso. Mas não é mais recreacional, né, cara? O nível de entrega. Cara, eu me lembro demais, assim, da corrida em si, foi quando eu realmente procurei uma assessoria, né, para me auxiliar. Eu acho que antes eu corria por prazer, né, por desopilar ali o estresse do dia a dia, né, e eu percebi, assim, que poderia dar mais, né, poderia me dedicar um pouquinho mais. Eu percebia que tinha uma condição física razoável, né, para minha estrutura física. Na época eu ainda fazia academia, então era mais pesado. E aí eu percebi que perdendo um pouquinho mais de peso já melhorei um pouco mais a condição física. Foi onde eu procurei os profissionais para me orientar, né? Então, a partir daquele momento ali, eu consegui galgar ali um 21 quilômetros, um 42 quilômetros, realmente com mais segurança, tá? Então, minha vontade foi realmente de melhorar, de me superar, né? A gente usava muito na época aquele Nike Running, né? Que ele dava ali alguns parâmetros e tinha... até você compartilhava com os amigos e tinha um ranking, né? O Strava da época. Era o Strava da época, exatamente. O primórdio ali era o Nike Run, então você tinha uma rede social lá dentro e você compartilhava quilometragem semanal, RP de 10, de 5, então acho que foi os primórdios realmente aí do Strava, foi o Nike Run. Ele tinha até um aba de treinamento também, mas nunca seguia muito, era mais o GPS. Então meu start mesmo ali foi querer melhorar meus tempos, né, e perceber que tinha uma capacidade ali razoável de poder melhorar algo. Massa. Tu já viveu Ironman full, né? Já fez 70.3, já correu algumas maratonas, inclusive agora de Fortaleza. O que é que muda pro corpo, né, e pra tua cabeça em cada um desses universos? Porque são provas diferentes, né, que requerem uma dinâmica diferente do atleta. O que é a real diferença de cada uma dessas provas, assim, pra você? Chico, assim, é uma coisa que eu falo com certa frequência. Eu acho que você correr uma maratona, né, realmente assim, buscando performance, é muito mais difícil do que realizar um Ironman full, assim, na minha opinião, porque eu acho muito mais... Eu já escutei isso também, cara. Cara, é muito mais massivo, né, você tá sempre ali todo dia correndo, por mais que você tenha treinos leves intercalados ali durante o ciclo, né, mas você está todo dia fazendo a mesma coisa. No Ironman, né, no triatlon, né, vamos falar do triatlon, você tem essa diversidade, né? Um dia você corre, outro dia você pedala, às vezes você nada e corre, você nada e pedala, então diversifica um pouco mais. E eu acho que a distribuição de carga, né, também entre, né, as atividades. Até falando de estudo, eu não sei se você chegará a ver, saiu um estudo recente mostrando o nível, né, de dano muscular de um corredor e de um ciclista que fazem o mesmo período de treino, né? Então ele comparava justamente o quanto que demandava ali de força, né, de depressão ali muscular depois de certas horas de atividade. Então a corrida era absurda, era 3, 4, 5 vezes, às vezes a mais do que o ciclista, né? Então o ciclismo você tolera ali 5, 6 horas e você consegue às vezes sair para correr, né? Ou no outro dia você tá, né, um pouco... A corrida não, você fez a maratona ali no domingo, né, agora o último, você passa às vezes uma semana ali bem fadiado, dependendo da intensidade ou da sua preparação pré-prova, né? Então, eu diria que assim, são esportes de endurance, mas que realmente requer uma atenção diferente. Então, na minha opinião, eu já fiz
maratona para tempo, né? Já fiz maratona para rodar, como foi o caso, né, desse último domingo. Eu fui mais de uma maneira festiva, vamos dizer assim. Né? Mas fez 3h30. Festejar correndo 42 km. Mas, cara, foi uma maneira de festejar. Tá deixando o pessoal com depressão. Nada, aí, o cara fez 3h30. É isso, mas assim, já fiz provas fora, né? Eu já fiz maratona de Berlim, já fui pro Rio duas vezes pro Rio, né? Já fiz maratona de São Paulo, né? Já fiz outra maratona aqui em Fortaleza, e fora as maratonas de Ironman, né? Então, assim, eu te falo que realmente são preparações totalmente diferentes. Assim, eu faço uma maratona no full, vou fazer uma maratona sub 3 pura. Cara, é possível, mas é totalmente diferente. Então, assim, o risco de lesão, né, de um corredor puro é muito mais factível do que um corredor que vai fazer um Ironman, por exemplo, porque as zonas são diferentes, a distribuição de cargas são bem diferentes nessas nuances. Varia, né? Varia carga, varia articulação. Antes de tu fazer a próxima pergunta, qual foi o teu melhor tempo em maratona? 3h07 na maratona do Rio ano passado, né? Assim, eu queria um sub 3, mas não consegui conciliar muito ali o triatlon com corrida. Só para contextualizar aqui, pessoal. Acho que dá um 4h21, 4h19, se eu não me engano. Acho que é algo eu não vou lembrar o certo, mas eu acho que é algo. Porque 4h15 é sub 3, deve ser algo. Mas é 4h21, 4h22 mais ou menos. Que é bem pra caramba. Tu falou uma coisa aqui no começo que eu achei bem legal da tua parte. Você falou assim, eu não me acho um cara talentoso, eu acho que eu sou um cara teimoso, né? Eu queria. Com certeza é um cara talentoso também, mas o que eu iria te perguntar é o seguinte: a teimosia levou você a fazer o Ironman? ou o Ironman te deixou um cara cada vez mais teimoso, nesse lado, desse bom sentido do teimoso, né? O que você aprendeu aí com o Ironman em termos de disciplina, né? Em termos dessa teimosia benéfica que você falou aí? Cara, assim, eu acho que o Ironman, ele te ensina a questão de organização, né? Além, logicamente, você tem que ser muito disciplinado, porque, como eu até brinquei aqui antes, né, no off aqui, eu não dou off, né? Então, assim, então o Ironman, você dificilmente vai ter um dia totalmente off. Você faz, às vezes, ali um off ativo, né? Uma bike mais leve, uma corrida mais leve, ou só nada, bem leve, mas dificilmente você vai ter. E você se organizar, né? Porque você tem que saber um pouco de tudo, né? Assim, então você ser um cara que se conhece primeiramente. Então, dentro do triatlon, eu acho que é importante o autoconhecimento, né? Até onde você pode ir, né? Até onde uma dor, né, realmente é uma dor ali pós-treino, ou é uma dor que pode te gerar uma lesão, né? Então, isso ajuda muito no processo do triatlon, da corrida também, né? Você tem que se conhecer. E a organização do ponto de vista, estruturar treinos, né? Estruturar a nutrição, estruturar o fortalecimento, né? E estruturar a sua vida, né, também. Na rotina, né, exatamente, que eu acho que é muito difícil, né, assim, para todo mundo. Não é o médico, não é o educador físico, não é o fisioterapeuta, não é o advogado. Então, assim, todo mundo eu acho que tem essa dificuldade, mas isso me ensinou muito, né? Assim, o contexto que eu comecei no triatlon, eu era residente de ortopedia, né? Então você imagina o residente de ortopedia do IJF, acho que 60, 70. Cara, muito paciente para semanais, né? Evoluir, paciente, ia para ambulatório, ia para cirurgia, então eu tentava encaixar. Então ali eu já via, né, vislumbrava que mesmo não tendo uma organização tão grande, eu não tinha como administrar meu tempo da maneira que eu queria, né? Porque o residente tem que estar aqui às 7 da manhã para atender. E era assim, né? 7 horas da manhã eu tinha que estar lá prontinho, arrumado, então eu dava um jeito de 4h30 da manhã lá para Sabiaguaba, dava minhas voltinhas de bike, botava a bike dentro do carro, ia direto para o IJF, chegava mais cedo, me arrumava e já estava lá 7 horas da manhã para passar visita, para atender ambulatório. Então, quando eu me vi nesse contexto, eu disse, poxa, daqui um tempo, acho que eu vou estar um pouco melhor, vou poder adequar aqui meus horários e, de repente, vou galgar, né? Então, foi mais ou menos nessa perspectiva, né, Vitor? Acho que eu consegui estruturar isso, né, numa dificuldade muito grande, e hoje em dia eu já administro um pouco melhor o meu tempo, né? Então, o Ironman acabou me ajudando nessa parte de organização. A disciplina, acho que eu sempre tive, mas durante o processo, né, de maratona, de triatlon, você tem que ter mais ainda, né? Não tem aqueles dias que todo mundo acorda, né, sem vontade de treinar.
mas você pensa, poxa, se eu não for hoje, né, de repente não vai sair daquela forma. E assim, a questão de autoconhecimento. Cara, nesses processos todos aí, eu me lesionei, né? Assim, eu já tive algumas lesões, já tive fascite plantar, já rompi fáscia. Eu falo para todos os meus pacientes, eu já tive tendinite de trato iliotibial, já tive, agora recente, eu fiz um 70.3 do Uruguai, lá em Ponta del Este, faltando um mês eu lesionei a panturrilha, num treino de tiro e tudo mais, e aí consegui recuperar, enfim. Então, assim, para mim é mais fácil hoje como especialista, né, que eu consigo manejar, mas tem aquela coisa, poxa, será se eu vou conseguir voltar a correr? Será se eu vou chegar lá na prova e vai sair da maneira que eu queria, né? Então, você vivenciar tudo isso daí facilita muito pra gente, né, na hora de prescrever, na hora de orientar um paciente. É isso que eu ia perguntar agora, pô, essa relação, né? Ser atleta, tu acha que isso te faz ser um médico melhor? Ou talvez até fique mais exigente com teus pacientes? Cara, eu acho que não. Acho que eu crio mais empatia, né? Eu me vejo mais dessa forma, assim, porque muita gente chega chateado, acho que pra vocês também, assim, poxa, lesionei, tarará. Eu disse, cara, mas já aconteceu comigo também. A gente vai conseguir orientar, então assim, eu acho que a gente cria mais uma empatia ali e sabe, eu tinha muito na minha cabeça isso, eu tinha alguns ortopedistas que eu via assim que de fato não tinha aquele trato com o esporte, né, para de correr, né, ou então fica aí sem correr 6 meses, volta, né, ou então essa atividade física não é para você vai ter mais lesões, então assim, eu acho que a gente ao longo do tempo, né, talvez a geração da gente aí, né, já tem esse trato melhor, além de praticar atividade física, mas tem um olhar diferente pro atleta, né? Então a gente aborda, acolhe, acho que um pouco melhor e eu acho que tem mais resultado por conta disso, né? Por ter esse olhar diferente, né? De ser atleta e também ter essa lida ali com o esporte mais íntimo, né? Era o que eu ia trazer para discussão agora, até para nós três, né? Mas mais para vocês dois. Acho que essa vivência com a prática esportiva, né? Então, deixa a gente até um pouco mais humano, mais empático, que foi o que você falou, né, doutor? Então, viver assim a prática, né? Então, receber o Vitor, que é um cara que também corre, receber um corredor ali, vai ter um entendimento um pouco melhor do que o cara tá passando. Eu acho que isso é diferencial na hora do atendimento também, né, Vitor? Eu acho que a gente começou isso aqui outra vez, né? Acho que foi até com o Dr. Marcos, com o Dr. Marcos, eu fico muito seguro, por exemplo, como profissional de referenciar, por exemplo, um colega médico que também corre. Porque eu sei que ele vai sentir a dor na hora que ele falar assim, pô, cara, às vezes acontece, né? Você tá com uma fratura por estresse, às vezes o que você precisa falar é, não vai dar pra você correr, né? Sim. A gente tenta sempre, né, Chico? A gente tenta sempre ajustar a carga, não tirar o cara da atividade, porque você praticando, você sabe também a importância que aquilo tem pra sua rotina, pra sua vida, né? De que maneira aquilo te ajuda na saúde mental, de que maneira aquilo te faz viver melhor. Então, o cara que vivencia isso, ele sabe a dor do não fazer. Sim. E ele sabe a importância também de retornar o quanto antes, claro, com responsabilidade, com segurança, mas o cara sabe a dor do não estar fazendo aquilo que ele tanto gosta, né? Então isso é muito importante, as estratégias, a comunicação com o paciente, né? Então acho que faz muita diferença, na minha avaliação faz muita diferença. De fato, e até a hora de parar, né, cara? Assim, que a gente pega às vezes os extremos, né? Tem aquele que é cuidadoso demais, né? E tem aquele que você tem que saber, às vezes, dar o freio. Eu acho também você ter um pouco dessa vivência, eu acho que ajuda, né, Vitor? Então, assim, de fato, tem casos que você pergunta pro atleta ali, pro paciente, você tá assistindo alguns, não, tá só inchado aqui, não tá doendo tanto. Aí volta na semana que vem, não, doutor, não tá doendo tanto, mas vamos fazer exame de imagem. Então, já tive casos de fratura por estresse que a pessoa tinha um limiar de dor muito alto, né? E a pessoa conseguia correr, cara. Então, assim, que se ela continuasse ali, ia ter uma fratura mais severa. Então, eu acho que você ter essa noção do esporte facilita até nesse ponto também, de saber aonde frear também. E no momento que tu tá na tua vida hoje, né? O que é que fala mais alto? O médico que quer proteger o corpo, né? Por já estar experiente, saber disso. Ou tu ainda tem esse lado de até onde é que meu corpo aguenta? Chico, essa pergunta é engraçada, que eu juro a você que eu andei me perguntando isso esses dias. Eu vou fazer 40 anos ano que vem, né? Sou um jovem senhor aí, mas... Ei, 40 anos já pode chamar de tio, né? Pois é, tô quase.
Então, o que é que acontece, cara? Assim, eu acredito que a gente tem esse pico, né? Acho que no Endurance tem muito disso, né? O Endurance, você vai trabalhando, né, ao longo do tempo. Acho que no passado você não via tanto atleta jovem, desculpa, não via tanto atleta jovem, né, de fato. Porque os atletas mais jovens, eles tinham essa predileção para as atividades de mais intensidade, né? 100 metros, 200 metros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Morreu, né? E aí você sempre vê atletas mais velhos praticando. Porque realmente o Endurance demora muito tempo para você chegar até lá, tá? Mas eu acho que teve uma inversão, né, recentemente, eu acho que pela visibilidade, né? Então você vê hype, né, você vê cada vez mais cedo aí triatletas de 23 anos, 24 anos, 25 anos já performando, né, tal qual eram os de 40, tá? Então, pensando, né, em mim, tá? Eu acredito que eu tô chegando, assim, no meu limite, né, assim, de performance, entre aspas, tá? E hoje em dia eu me preservo muito pensando justamente nessa questão de longevidade, né? Eu acho que eu não me vejo não fazendo esporte, não sei até quando o triatlon. A corrida é uma coisa que eu pretendo levar por muito tempo. E assim, cara, eu tento me preservar, né? Seja escolhendo melhor as provas, né? Seja planejando, né? Vocês brincando com essa questão da maratona que eu fiz festivo, né? Mas foi pensado, né? Eu vou fazer uma prova em julho, né? Que eu vou correr também uma maratona dentro de chama o Challenge Roth, né? Que é na Alemanha, que é uma prova, vamos dizer assim, irmã do Ironman, né? Uma outra marca, né? O Ironman é a marca. O Challenge acho que é uma prova que é mais tradicional, acho que é mais antigo. O Challenge Road, se eu não me engano, é mais antigo que o Ironman, né? E aí eu consegui essa inscrição no último challenge que a gente teve aqui, né? Então essa é uma prova bem bacana. Então eu já estruturei a Maratona de Fortaleza como uma preparação para lá, né? Vai ser daqui 3 meses. E aí realmente assim, eu me planejei para que eu não perdesse os treinos dessa semana, né? Então eu consegui, mesmo com a fadiga da maratona, treinos mais leves, mais regenerativos, mas que conseguisse manter a rotina visando o Challenge Road. O Endurance, ele te fez mais forte ou ele te fez respeitar mais os limites? Ou você ficou mais forte por respeitar mais os limites? Queria explorar essa questão de você entender os limites. Eu vou ser sincero contigo, Vitor. Eu acho que o que me limitou mais foram as lesões, né? Eu acho que eu aprendi muito com as lesões. Então, eu acho que aquela coisa, você aprende muito mais na dor, né, do que... Toda lesão conta uma história. Né? Exatamente, cara. Mas, assim, eu acredito que eu aprendi muito a condição que eu não queria estar, né? A condição que eu não queria vivenciar, não poder estar correndo, vivenciar, não poder estar pedalando. Então, as minhas lesões me ensinaram muito, tá? E realmente a questão realmente de criar limites ali de força, né, vamos dizer assim, eu acho que o Endurance você vai criando aos poucos, né? Então, eu sempre comecei ali no triatlon, né, nos sprints aqui, a federação é muito forte. Eu acho que a federação da gente é uma das federações que tem realmente uma estrutura mais forte, vou dizer do Brasil mesmo, porque a gente tem estrutura de orla, né? A gente tem grandes triatletas que foram formados aqui, a gente vê Manuel Messias, que já foi para a Olimpíada, que está agora, né, no circuito de Ironman. A gente vê a Vitória Lopes, né, que é filha da Edila Lopes, então que está performando em Olimpíada, que está no Ironman, está inserida aqui também. Tem outros triatletas que foram, né, que despontaram aí também nesse meio tempo. A própria Edila já foi para a Kona várias vezes, né? Então, assim, a gente tem um triatlon muito forte. Então, a federação da gente tem essa estrutura. Eu comecei ali no sprint, depois fiz o olímpico, depois fiz um meio, Cabra da Peste, que é também da federação, e em seguida fui pro Ironman, que a Ironman é a prova mais emblemática, né? Então, eu acho que eu ir forjando, né, aos pouquinhos foi o que me tornou mais forte. E as lesões também. As lesões eu acho que assim, eu sempre tinha muito na cabeça. Eu disse, cara, eu não quero estar passando por isso de novo. Então, eu sempre me precavi e fui realmente tendo esses cuidados ali. Além de ser mais fácil por ser ortopedista, mas a gente aprende realmente bem mais na dor. A gente costuma falar aqui, né, Vitor? A dor ensina, né, cara? A dor ensina, é verdade. É a máxima. É a máxima. Boa. Cara, vamos pra parte de consultório? Vamos sair um pouco dessa questão. Não vamos sair, né, cara? Porque é difícil sair dessa conversa do Igor da parte esportiva, mas vamos pro consultório.
Quais são as queixas mais comuns hoje que aparecem no teu consultório quando o assunto é corredor? Cara, eu acho que disparado, fascite plantar, assim, levando pra minha área, né? Sim, fascite plantar, canelite e lesão muscular em geral, assim. Eu acho que é o mais top 1, fascite plantar. Mas aí tu atende só, porque você é especialista de pé e tornozelo, né? Mas é interessante saber. O paciente vem com uma lesão de joelho, corredor, acho que ele te procura também, né, cara? Porque você é o... Não, a avaliação em geral, Vitor, eu abraço tudo, sim, né? Ombro, coluna, né? Assim, mas geralmente já chega um pouco mais direcionado, mas eu abraço porque eu acho que, assim, uma primeira avaliação a gente consegue fazer. Uhum. Se for algo que realmente a gente sabe, poxa, tem um colega ali, né, que também é do esporte e tudo mais, acaba encaminhando. Mas vou te falar que membro inferior, em geral, é o que chega mais, né? Acho que pela proximidade da especialidade. Mas que nem o Chico me perguntou, acho que é fascite plantar, canelite e as lesões musculares aí, panturrilha, coxa, né? Acho que são as que chegam mais de corredor pra mim. Dessas dores aí que você fala, fascite plantar, acho que canelite, né? Lesão muscular, qual que é a mais subestimada? Qual é que o corredor normaliza mais? Né? Aquele que, não, isso aqui nem é lesão, da sua experiência. Eu vou te falar que subestima porque permite que o atleta continue. A fascite plantar, né? A canelite geralmente não, porque incomoda a tal ponto de não permitir mais você praticar a atividade. A fascite não, ainda consegue, muitas vezes a fascite é aquela dor clássica, né? Para quem não sabe, a fascite, a gente falando aqui, mas a fascite plantar nada mais é que aquela inflamação na base do calcanhar, geralmente mais na parte interna do calcanhar. Logo quando você levanta, parece que tem umas agulhas entrando ali embaixo do pé, você vai andando, ela acaba aliviando, ou durante a atividade física, a corrida, o futebol, etc., acaba melhorando. Parou a atividade, ela tende a voltar, né? Então, por isso que eu acho que é a que mais negligencia. E pode se tornar crônica, né? Então, muitos dos casos que a gente às vezes pega já tem aquele esporãozinho característico, né? Que é o esporão de calcânio, devido a essa inflamação crônica, né? Então, às vezes, nem sempre repercute em dor. Você tem a inflamação, ela está lá instalada e desencadeia, às vezes, um pico e é onde tem a dor propriamente dita, tá? Então, acho que a fascite é a mais negligenciada e a mais difundida, vamos dizer assim, entre os corredores. E na tua prática, assim, o que é que tu acha que mais se repete? É excesso de carga, né? Falta de controle, né? De carga, falta de força, né? Dos alunos, dos atletas, né? Dos praticantes, falta de mobilidade, enfim, pressa em evoluir. O que é que tu acha que mais faz acarretar lesão nesses praticantes? Bacana. Cara, o que eu faço também um trabalho de análise biomecânica de corrida, né? Eu tenho uma pós-graduação em biomecânica. E aí, o que é que eu percebo? Tem muito corredor, né, que vem de outras atividades, né? Acho que talvez vocês vivenciam isso também. Vem do cross, ou então praticante de academia, né? E acha que o fortalecimento da academia é o suficiente para a corrida, né? Então, realmente, é uma coisa que eu vivencio demais, né? Igor, mas eu já, sei lá, tenho 5 anos, 10 anos de academia e acho que isso daí é suficiente para me proteger da corrida. E aí, quando a gente vê, de fato, aparece. Então, essa questão, às vezes, do fortalecimento específico, né, que é um pouco diferente ali para a corrida, é onde pega. Então, assim, a parte preventiva, né, Chico, te respondendo, eu acho que é o ponto principal. Eu acho que a maioria das lesões que a gente pega, ou é porque esse paciente, atleta, né, não tem a preparação específica, tá? E muitas das vezes não respeita o processo, como eu comentei, assim, eu acho que eu sempre fui muito prudente de ir aos pouquinhos, né, até chegar aonde eu queria, né? Eu acho que o Ironman é o meu limite, eu não vou para um Ultra Ironman, não vou para um Deca, não pretendo. Mas eu vejo muito assim, existem as distâncias mais emblemáticas, né, 21, 42 quilômetros. Então eu vejo muito, né, essas distâncias emblemáticas, o pessoal querendo já começar fazendo seus 21 quilômetros, 42 quilômetros, né? Então é onde o calo aperta. Então a questão do volume, né? Então você não tem uma orientação, às vezes, de um profissional onde ele vai, né, até te frear. Olha, vamos fazer 5 km direitinho, né?
conseguiu sem nenhum risco de lesão, vamos pro 10, agora, poxa, fez um 10 km bacana, eu acho que agora dá pra gente começar a fazer uns longões ali de 15, né, de 20, poxa, fez 21, bacana. Então, assim, eu acho que é muito disso. A gente tem certos apelos hoje em dia, né, de rede social, etc. E é onde o pessoal entra um pouco na pilha, mas eu acho que é respeitar volume e intensidade. E a parte de preparação, né? Então você às vezes tem essa questão que veio de outras atividades e acha que é a mesma coisa, mas no frigir dos ovos realmente é onde o calo aperta. Acho que é respeitar a carga, né? Você aumentar volume rápido, o problema não é 42, é você querer fazer 42 em 2 meses, 3 meses, né? Um assunto que tu puxou e que acho que é bem interessante é essa questão realmente da normalização, né? Assim, das distâncias, né? Sim. Como a rede social tá muito forte, né? A gente acaba vendo muita gente, né? Por exemplo, no nosso domingo, né? Se você abre a rede social ali a partir de, sei lá, 11, 12 horas da tarde, no domingo agora que passou, todo mundo é maratonista, né? Teve muita gente. Então você acaba normalizando e aí, pô, lógico, valorize demais o trabalho aqui da gente, né? De preparação física, né? De treinamento específico, mas, cara, com a minha experiência, se eu puder dizer o que seria o grande diferencial para evitar lesão, acho que é esse ponto que tu tocou, cara, é o controle, né, da evolução, né, adaptar a modalidade, né, assim, às vezes os caras estão aqui, ou então a mulherada, e eu falo, pô, tu tá no processo de adaptação, e o cara tá 2 anos correndo, e ele fala assim, adaptação? Cara, tá se adaptando à modalidade, tu era marombeiro, né, tu era da musculação por 5, 6, 7 anos, né, e quando você estava se consolidando nessa atividade, você migrou para outra, né? Então, assim, você está em um processo, sim, de adaptação. E isso pode levar 3 a 5 anos, pelo menos, para você se adaptar realmente, suas estruturas se moldarem a essa nova atividade. Então, ter esse controle de carga, para mim, eu acho que é o grande diferencial para evitar lesões, ou pelo menos reduzir, porque lesionar vai, cara, só não lesiona quem não treina, né, velho? Não, eu concordo. E eu vou puxar uma outra, né, eu não sei se, aí eu queria tua opinião também, eu vou aproveitar aqui, eu vejo também muita situação onde tem atletas que querem conciliar corrida e hipertrofia, sim, né, e aí, na minha opinião, são duas coisas que às vezes a gente não consegue. Só se for corredor de velocidade, né? Se não for, cara, quer fazer meio fundo e fundo, esquece hipertrofia, velho. Perfeito. Né? Então tem que ganhar força, que é diferente de hipertrofia. É o que eu falo todo dia no consultório. Então, assim, a gente tem muito essa demanda, né? Poxa, Igor, eu quero tentar evoluir, aí vai lá comigo, às vezes, fazer uma análise biomecânica da corrida e tudo mais, aí quando eu toco no assunto, olha, mas aqui a gente vai ter que reduzir um pouquinho, aí já, entendeu? Então, assim, tem que escolher, né, de fato. Ou você quer realmente ter a hipertrofia estética, né? Ou você quer melhorar um pouco mais a sua corrida, porque entra também a questão de peso, né? Entra a questão ali de lesão muscular, fadiga, né? Mastiga ali na corrida, mastiga na hipertrofia que quebra ali para poder crescer, né? Então, de fato, fica concorrendo e não vai nem para um lado nem para o outro, né? Então, eu vejo muito isso. Importante, tá? O Dr. Igor Lucena, ele não está falando que você que não corre pode, não vai hipertrofiar. Ele não está dizendo isso, cara. O que ele está dizendo é que querer melhorar de forma significativa na corrida e, ao mesmo tempo, hipertrofiar, você está aumentando o seu risco de se lesionar. É isso que ele está dizendo. Perfeito, exatamente. Muito concorrente às atividades, né? Doutor, se você fosse elencar aí 3 dos maiores mitos, né? Os principais mitos relacionados à lesão e corrida, para o nosso público aqui talvez tenha essa preocupação, quais seriam esses mitos aí? Rapaz, acho que é mais recente. Esquentar, né, aqui a conversa, né? Eu acho que um mito, né, acho que é mais recente e é uma pauta assim recorrente, é tênis de placa lesiona, né? Acho que é um mito assim que a gente já vem desmistificando um pouco mais. Eu acho que é como tudo, é o excesso, né? Então, se você está sempre usando tênis de placa, você tem mais chance de ter alguns tipos de lesão, né? Então, você saber dosar o uso eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, né? Então, o tênis de placa hoje em dia é sensacional. É um tênis que geralmente é mais responsivo, é um tênis que é leve, é um tênis que é mais respirável,
Então, poxa, eu vou querer usar todo o tempo, né? Eu vou querer usar no leve, no forte. Enfim, maratona, em 10 quilômetros, não vai ter hora para eu... Eu vou querer passear, não tô brincando, mas eu tô dizendo assim, em linhas gerais, assim, o tênis de placa ele não vai te lesionar, é o excesso de uso dele. E eu acho que a tecnologia, desde que surgiu ali em 2017, né, com o Vaporfly da Nike, eles vêm aprimorando, né? É tanto que hoje você vê tênis de treino com placa, né? Assim, eu não concordo, tênis de treino mais leve, né, mais acolchoados com placa, diferente do tênis para performance com placa, tá? Então, assim, de fato, eu acho que é um mito, tá? Porque o pessoal já condena logo o tênis de placa, só que eu acho que tem situações para uso, né? Então, aquele treino que você vai fazer com mais intensidade, né? O treino de tiro, ou então vai fazer aquele seu longão onde tem um estímulo de prova, né? Então, você tem que usar seu tênis que você vai usar na prova. Você não vai usar só no dia para ter uma surpresa ali, de repente surge um calo, de repente o tênis aperta, de repente o cadastro não é adequado, enfim, tem várias nuances ali. Então, eu acho importante o uso, mas você saber mesclar ali com o tênis sem placa. E eu acho que é trabalhar as outras musculaturas do pé que realmente são importantes, né? Que um tênis com placa acaba, entre aspas, atrofiando o uso crônico dele, né? Até acho que já vai engatilhar aí na minha pergunta, né? Pensando em pé e tornozelo, assim, de forma bem específica, o que é que tu acha que o corredor mais subestima nessa região? Cara, eu vou dizer assim que a gente subestima muito a questão da mobilidade, né, do tornozelo. Assim, é uma articulação multiarticular, né? O pé e o tornozelo. A gente tem ali 26 ossos no pé. O tornozelo tem um pouco menos, mas se você pegar a nuance da fase de entrada, da fase de apoio, da fase de toe-off, que são as fases da corrida, da marcha, né? Então você vê que as articulações elas têm uma diferenciação muito grande de um ombro, de um joelho. Não estou menosprezando as outras articulações, estou defendendo a minha, lógico, mas de fato o pé ele tem várias nuances. Então assim, eu acho que a mobilidade de pé e tornozelo a gente negligencia muito, né? Existe um conceito de foot core, né? Que a gente veio se perdendo ao longo do tempo pela evolução humana, né? A gente usa calçado desde muito pequeno, então aquele estímulo, deixa o menino correr sem calçado, deixa ele pisar na areia, já é um processo ali de fortalecimento e a gente vem perdendo um pouco ao longo do tempo, né? Se a gente pegar a linha do tempo aí, tinha os Five Fingers, né? Que eram ali aqueles calçados minimalistas, que realmente ali você tinha essa nuance de trabalhar um pouco mais a musculatura, mas a gente negligencia. Em linhas gerais, assim, se a gente fosse realmente se preocupar, eu acho que um fortalecimento adequado da musculatura intrínseca do pé, mobilidade do tornozelo, né, principalmente de dorsiflexão ali, né, que é o que vai facilitar um pouco mais a corrida, e o fortalecimento da musculatura ali, vamos dizer, que fica circundando ali, não, tibial posterior, tibial anterior, fibulares, né, que vai dar uma estabilidade, principalmente em atletas que migram, vou dar o exemplo da dança, né, do balé, que tem uma hipermobilidade, um nadador puro ali, que tem uma hipermobilidade que foi desenvolvida para aquele tipo de prática e foi para a corrida que precisa do misto, né, precisa ali de um pouco de rigidez, né, para segurar a articulação na hora do impacto, né, mas precisa de mobilidade para ganhar ali a amplitude do movimento na hora da impulsão. Eu sou suspeito de falar de pé, porque minha área de mestrado e doutorado também é em pé, então você tem idopatia do calcâneo. Olha aí. E aí o pé, eu queria que tu comentasse isso, ele tem uma especificidade que é muito interessante, que ele precisa de bastante mobilidade em algum momento, né, que ele é responsável por absorção da carga, e também precisa de muita rigidez, porque principalmente da corrida, a depender da fase, ele vai precisar estar rígido para você ter aquele braço de alavanca e jogar a carga, né? Então, realmente, o pé ele tem uma especificidade, né, cara? É muito interessante. Eu falo muito da questão, acho que também é outra pauta, assim, de mito da pronação. Poxa... a pronação, lembrando, né, que é o movimento que o tornozelo faz para dentro, né? Pode pronar? Pode pronar, então é uma coisa que acho que todo mundo pergunta pra gente, né? Então, pronação é um movimento que todo mundo faz, né? Todo mundo, o supinador extremo, aquele que pisa mais com a borda lateral, ele também faz pronação. Então é muito o que você tá falando, Vitor. Tem um momento, né, que o tornozelo ele é mais flexível, que torna a pronação absorve impacto e logo ele cria essa rigidez para poder te impulsionar para frente. Então, a pronação excessiva realmente acaba sendo um problema. Mas o que é uma pronação excessiva? Aí é que a gente tem que... Outra discussão, mas é um tema aí que é muito recorrente, né?
Até um assunto interessante, né? Que é a questão de trabalhar o pé, pô, é bem negligenciado. E, inclusive, aqui na academia, né? A gente não tá numa academia tradicional, aqui é uma clínica e tal. Então, alguns clientes, às vezes, estão aqui com a gente fala, pô, pode tirar o calçado, vamos treinar aqui descalço, vamos fazer esse trabalho. E as pessoas... Estranho, né? Mas sim, porque a musculatura do pé é muito importante, né? Essa região do sóleo, do gastrocnêmio, o tibial anterior. Essa estrutura é muito importante, tem que lembrar que é a base da gente, né? Onde é o primeiro contato, principalmente do corredor, ela acontece ali, enfim. Então essa base, ela é bem importante. Então assim, se o pé e o tornozelo falassem, qual seria o aviso que eles dariam antes da lesão aparecer? Rapaz, eu vou dizer, eu sinceridade eu falaria que se tá doendo para andar, imagine para correr. Então assim, se você tiver realmente algum incômodo, é o que eu falo muito com meus pacientes, né? Se você tiver algum incômodo que tá ali te acendendo para andar, está limitando a sua função diária, alguma coisa tá errada, né? Então assim, aquele pós-corrida, né, que passou aquela adrenalina, que você vai pisar e tem alguma limitação, não vou dizer nem só no pé e no tornozelo, né, mas no joelho, no quadril, até coluna também. Então é um alerta que eu falo, olha, procura atendimento, já vê direitinho. Se for aquela dor que ameniza durante a movimentação, já é um pouco mais tranquilo. Acho que é uma dor que ali é mais de tendão, né? Às vezes residual do estresse causado ali pela corrida mesmo. Mas se o meu pé falasse antes de uma lesão, se tá doendo para andar, imagina para correr. Então já tem que procurar atendimento. Boa. E você correu agora, a gente vai falar um pouco agora sobre esse momento que a gente viveu, né? Maratona de Fortaleza, a gente estava conversando aqui no off, 300 anos de Fortaleza, primeira maratona internacional de Fortaleza. E aí você correu essa maratona, eu queria que você falasse um pouco aí como foi a sua experiência como atleta, o que você vivenciou, o que você viu lá. Você falou um pouco pra gente, queria que você compartilhasse aí. Cara, assim, a maratona de Fortaleza, como a gente vinha comentando, né, é uma prova inédita, né, porque realmente teve esse cunho aí de ser uma maratona internacional, né, então a gente já teve outras provas, né, mas não internacional de Fortaleza, e um marco de 300 anos, né, então assim, eu acho que teve um cuidado muito grande realmente aí na organização da prova. Então a questão do clima, acho que teve muita gente que ficou preocupado se ia chover, se ia fazer sol, né, e assim, realmente o clima coroou aí realmente o evento. E eu quis participar, mesmo estando em um ciclo de um Ironman Full, porque eu achava importante, né? Acho que muita gente pegou um treino de luxo, com hidratação, né? E foi muito bacana, cara. Assim, eu fui realmente para curtir, fiz num tempo, né, confortável, frequência cardíaca boa. Estrutura da prova, não tenho o que falar, realmente tinha hidratação certinha a cada 2 quilômetros, né? Tinha isotônico, né, certinho, tinha até refrigerante que a gente sabe que dá uma aumentada ali no açúcar, ali em determinado ponto da prova mais crítico ali no final. O percurso, assim, eu já conheço bem porque eu sempre pedalo ali pro lado da Sabiaguaba, então a gente sai de casa ali, vai pra Sabiaguaba. Mas, cara, você conseguir vivenciar isso até num horário que não é comum, né? Largar 4 da manhã, eu nunca tinha feito, que eu me lembre, nenhuma prova largando 4 da manhã, né? Então a gente largava 4 da manhã, viu o sol nascendo ali na Sabiaguaba, muito bonito, legal, né? Muito legal. Acho que e muita gente não conhecia, assim, né, essa nuance de ir para Sabiaguaba, ver o sol nascer, aquela duna, né? Bonita, enfim. Eu acho que foi muito legal essa questão do percurso em si, né? E, cara, eu via muita gente emocionada, né, por ser a primeira maratona, porque estava em casa, porque tinha a família torcendo, né? Então, acho que teve também esse contexto social, acho que foi muito legal. E eu espero, assim, que continue, né? Para mim, eu considerei como um treino, né? Assim, eu tentei me controlar ao máximo para que mantivesse minha rotina e não conseguisse perder os treinos durante a semana, né? E, graças a Deus deu tudo certo, não me lesionei. Eu tô aqui firme e forte, E aí, realmente, assim, cara, foi muito legal. Assim, eu acho que é uma prova que eu faria facilmente ano que vem, né? Se Deus permitir aí que realmente os organizadores, né, continuem com a prova, eu acho que vai ser muito bacana e tem a agregar
para todo mundo, né? Você vê que movimentou a esfera, né, do esporte, seja aí na área, né, médica, né, a área preventiva que vocês trabalham muito aqui com maestria, né? Então eu acho que fomenta muito o esporte regional. Você vê que viu muito atleta do norte, né? Acho que a maior delegação foi do Pará, se eu não me engano, que veio para cá. Tinha alguns atletas de fora, né? Assim, acho que tinha americano, tinha francês, né? Então você vê que mexe realmente. Então, incentivar que continue, né? Se Deus quiser, aí os organizadores, né, continuem organizando essa prova muito bacana. Boa, saindo dessa conversa de prova em si, mas indo para o que o corpo sente, né? E aí pegar o cara que é atleta, então tem a sensibilidade do que o corpo responde e é médico, né? Qual a tua percepção que uma maratona pode entregar para um corpo que um corredor comum, né, talvez a primeira vez ou até a segunda, não tem de percepção? Cara, eu vejo muito o ciclo da maratona, né, como a gente tinha comentado, ele é muito massivo, né? Então, você tem que trabalhar sempre aumentando o volume e de baixa intensidade, né? Então, essa baixa intensidade muitas vezes é muito difícil você assimilar, né? Você sempre está, poxa, mas será que eu vou conseguir correr uma maratona correndo lento dessa forma, né? Então, assim, eu vivenciei isso, né? E vejo muita gente se perguntando, poxa, se eu não fizer aquele treino de tiro, será que eu vou conseguir fazer a maratona? E é o contrário, né? É você fazer realmente ali aquelas 2 horas bem lentas, 2h30, né? Porque a gente costuma falar, acho que vocês também, o corpo da gente não entende quilometragem, né? Ele entende o tempo de exposição, né? Então, aquela questão que eu tenho que entregar o longão de 34, que não é o de 34, é o tempo que você acha rodar, que... né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Chico deve vivenciar muito isso, assim, poxa, será que o cara vai entregar 2h30 rodando a 5 ou 2h30 rodando a 7? Será que vale a pena ele rodar 3, 4, tá entendendo? Aquele ritmo Tem até alguns treinadores que nem gostam de botar quilometragem, gostam de trabalhar com tempo, né? Para o cara nem se apegar muito a isso. Porque fica aquele lance de você ter que completar. Eu sou muito assim, se o meu treinador coloca lá, eu faço, né? Então, assim, eu sou muito Caxias, cara. O que ele coloca lá, de fato... Na bike a gente tem a questão da potência, eu sigo muito direitinho. Então eu acho que essa questão da construção, né, Chico, eu acho que é muito importante, né? Você ir realmente ali procurando assimilar, né, essas nuances do ciclo e te tornam realmente mais capaz ali. Durante o ciclo você vai ter altos e baixos, né? E mimetiza muito a vida da gente, né? Então esses altos e baixos ensinam pra caramba. Tem semana que você vai rodar super bem, tem semana que você não vai conseguir entregar os treinos, né? E é você saber administrar isso daí, tá? Depois de uma prova como essa, né? Uma maratona, eu queria que você falasse aí, o pessoal correu, né? Que tava assistindo. O que é uma dor esperada? O que é uma fadiga muscular? O que é uma bandeira vermelha ali, o red flag, eu tenho que me preocupar? Fala um pouco aí pra gente da tua experiência. Bacana. Aquilo que eu falo, assim, completou a prova, né, sem dificuldades, entre aspas, né, assim, fadiga muscular que a gente fala, aquela dor generalizada, né, aquela dor como se tivesse feito um exercício ali a primeira vez, né, aquela dor pós-academia, você foi a primeira vez para academia, fica todo dolorido, é algo semelhante e é algo esperado, né, uma pós-maratona, mesmo você muito bem preparado, né, acredito que mesmo fazendo polimento ali, aquela semana pré-prova, se alimentando direitinho, é factível que você vá sentir essa fadiga muscular, né? E aí eu acho que um red flag muito importante é aquela dor que te limita para realmente fazer as suas coisas de dia a dia. Não estou falando da dor difusa que você tem dificuldade de descer uma escada, de subir e tudo mais. Mas, poxa, apresentou uma dor no tornozelo, na articulação, que você não tinha anteriormente, né, a corrida, e realmente está te limitando mais, eu acho que é um ponto de realmente você investigar. A dor muscular geral, né, não tem um ponto específico que você está assistindo dor, ok, né? Eu acho que é você fazer ali o trabalho de recuperação, que depois maratona até 14 dias, a gente sabe que tem metabólito ali agindo, né? Às vezes até um pouco mais, tá? Mas tem estudo que mostra ali 14, 21 dias, enfim, né? Então realmente essa parte da fadiga muscular faz parte do processo, mas poxa, teve uma dor específica ali na panturrilha, na articulação do tornozelo, no pé, algum ponto específico, tá? E ter esse cuidado no retorno, né? Eu acho que às vezes a gente peca
muito às vezes na empolgação, né? Como eu falei, tem aquele que é muito cuidadoso e tem aquele que é um pouco mais afoito, né? Então às vezes, poxa, não consigo ficar parado, quero já voltar ali para beira-mar para encontrar os amigos, para usar minha camisa de finisher, né? E tudo mais, e acaba antecipando essa volta e às vezes aparece, né, uma lesão. Às vezes no momento da volta não sente nenhum incômodo, mas logo em seguida às vezes aparece, né? Então eu acho que é isso daí, é você saber diferenciar. E aí é onde entra o ponto que a dor ensina, né? Que aí realmente você vai se conhecer, né? Eu acho que até a pessoa se lesionar, ela vai sempre achar, não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. E aí quando se lesiona, ela começa a ter um pouco mais de cautela até onde ela pode realmente ir. Quais são os erros mais comuns que os corredores cometem na semana pós-prova ou nas semanas pós-prova? Tu já falou um, né, cara? Que é voltar muito rápido, muito intenso, né? Eu acho que é voltar muito rápido, Chico. Assim, acho que é o principal, assim. Para quem fez a primeira prova, né, a primeira maratona, não tem muito parâmetro de quando é o ideal. Aí acho que entra o treinador, né, na vida, porque realmente é segurar a onda ali do atleta para que ele não volte tão precoce. E a questão de você estruturar seus próximos objetivos, né? Então, às vezes já tem tudo programadinho e quer tentar antecipar porque eu tenho uma outra maratona em agosto, ou tenho uma meia maratona em julho e já quer antecipar. Então, acho que para mim o maior risco é esse. Também a questão do retorno à atividade preventiva, né? Então, assim, quando é que seria o ideal voltar ao fortalecimento, né? Ou então, quando é que seria o ideal eu procurar, né, o fisioterapeuta ali para a gente poder realmente trabalhar essa parte dessa fadiga, né? Então, acho que é outro ponto que é muito pouco debatido, né? Assim, eu particularmente, eu oriento, né, voltar 1 semana, 2 semanas após o fortalecimento, né? Que é outro ponto que às vezes a galera que trabalha muito a hipertrofia quer voltar, né, antes do tempo, tá? Também eu acho que é um ponto que pode gerar algum tipo de lesão, né, mais tardia, e também sempre tem a orientação do fisioterapeuta, eu acho que para essa parte preventiva de dores musculares e articulares, né? Então acho que você tendo essas orientações, dificilmente vai ter alguma lesão pós, né, maratona. Pegar até um exemplo, né? O Joilson, ele treina aqui com a gente, né? O Joilson foi o campeão da prova, atleta profissional, né? Enfim, o cara que correu para 2:22. Ele retornou às atividades aqui, mas o que foi que a gente fez com esse cara? Alongamento, mobilidade. Foi para o setor de fisioterapia, liberações extremamente leves. Porque o que foi que ele relatou? Pô, Chico, eu nunca tinha feito uma maratona e não fiquei com dor muscular. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. Porque o que foi que ele não sentiu? Ele não sentiu aquela dor extrema. Mas aí na segunda-feira já apontou ali um desconforto leve numa panturrilha. Na terça já foi um pouquinho ali do posterior. Então foram aparecendo dores pequenas, mas mesmo assim, esse cara de ponta, a gente não trabalhou com ele força, né? Então, esse cuidado, né? Olhar para o recovery, que acho que até o tema que o Vitor vai puxar, de forma inteligente, sabendo... o fisioterapeuta sabendo o que fazer com um atleta é muito importante, porque até mesmo o recovery pode ser prejudicial, dependendo de como ele for feito, né, Vitor? Muita gente acha que o recovery é luxo, né? Que o recovery é um mimo, e até muitas vezes o recovery é um mimo mesmo, mas na tua visão, por que é tão subestimada esse processo da recuperação, né? Não só da estratégia do recovery em si, mas o recovery, a recuperação ainda pelo atleta de corrida? Cara, eu vejo muito a questão, às vezes, do atleta não enxergar isso mesmo, Vitor. Assim, eu particularmente, eu tento, né, me preservar, agora falando um pouco de mim, eu tento me preservar ao máximo para que eu esteja ativo, né? Então, às vezes, ele não tem essa consciência que realmente pode ter um ganho, né, de retorno mais rápido, né, um retorno mais seguro, né, para a atividade que ele tanto gosta, tá? E realmente eu acho que é mais o desconhecimento, né? Eu acho que cabe a gente, né, trabalhar isso daí na cabeça dos nossos pacientes e disseminar um pouco mais isso daí, né? Mas é mais, eu acho que desconhecimento mesmo. A gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo são informações soltas, né? Desconexas. Então a pessoa às vezes não consegue captar ali direitinho. Então é que nem o Chico falou aqui perfeitamente, né? Ele retornou,
que eu até falei, ó, volta com 7, 14 dias para o fortalecimento, mas o Chico já trouxe aqui, né, o atleta para fazer mobilidade, para fazer atividade leve, de repente às vezes colocar numa bike ali para girar, para realmente, você vê demais, cara, às vezes os caras no Tour de France ali, pedalando, terminam a prova de 200 km, o cara tá fazendo um recovery, pedalando levinho ali, né, refrigerado e tudo mais. No tênis é muito comum, né, o cara jogar 3, 4 horas de tênis, 5 horas termina, o cara vai lá pro pedal. Vai pro pedal, então assim, tem uma infinidade de técnicas, tem muita coisa nova, né, muita coisa sendo discutida, sempre vai ter uma coisa melhor do que a outra, mas eu acho que é a gente saber passar essa informação, né, e criar esse vínculo de confiança, né, com o paciente, com o atleta, para que ele assimile e minimize o risco de lesão. Acho que é o mais importante mesmo. A galera gosta muito de fórmula, né? É. Vamos ver se você tem uma fórmula para entregar. Quando tu termina assim, tuas maratonas, né? Não vamos contar com essa porque, como tu falou, era treino. Mas sim. Quando tu faz uma maratona buscando ali RP, né? Ou um Ironman que tu tenta performar, tu tem um protocolo pós de recuperação, sei lá, 1 semana, 2 semanas, algo específico, seja de descanso, seja de hidratação, seja alguma manobra de recovery, tem algum protocolo que você gosta de seguir? Ou pra ti o melhor protocolo realmente é o descanso? Eu geralmente pós-prova, assim, que eu tento tempo mesmo, eu fiz uma prova agora de 70.3 de Punta del Este, que aí eu consegui, né, até uma vaga pro Mundial de Meio Ironman, né, eu já fui para 2 outros, né, eu tive a oportunidade de ir para Nova Zelândia, né, em 2024, fui para a Espanha ano passado, também Mundial de Meio Ironman, e consegui essa vaga, e fui realmente nesse intuito, né, foi uma viagem mais curta, né, fiz bastante força lá na prova difícil, prova com muito vento, etc., e já tinha que voltar, né? E aí realmente eu tive que dar o off, tá? Mas normalmente provas por aqui eu também faço isso. Um off pós-prova, eu acho que tem que ter, né? Uma prova que você fez muita força, né? Tem que dar um off pós-prova. Alimentação, o aumento de carboidrato pós, o mais rápido possível para você realmente repor os estoques de glicogênio, eu acho que é muito importante, tá? Eu não tenho, às vezes, muito essa questão de procurar logo de cara a físio logo em seguida, tá mas irritado, tento... né, velho? O cara tá muito irritado. Exatamente. Né? Mas eu tenho uma botinha, tenho uma pistolinha, eu acho que a botinha ali no pós dá uma aliviada boa ali na drenagem, né, que a botinha ali oferece, a bota pneumática em si, tá? E retorno para treino, aí depende. O triatlon tem essa nuance de eu conseguir ali pedalar. Então, vamos dizer que eu faço a prova na segunda, na terça ou na quarta-feira eu faço um pedalzinho leve. E para correr, que eu acho que é o mais machuca, eu deixo sempre ali 4, 5, 6 dias depois, né? Então, eu retorno geralmente para as atividades de baixo impacto, né? Então, eu gosto de fazer atividade aeróbica na terça ou na quarta-feira, um pedal ou natação. E de impacto eu deixo com 5, 6 dias para retomar e retorno leve, né? Então eu deixo ali pelo menos, vamos dizer, sem planilha, 7, 10 dias, depois me sentindo bem retomo para planilha. E dormir bem, né, cara? Assim, nos dias pós-prova, acho que pré-prova e pós-prova você dormir bem é um recovery muito interessante. Barato, né? Barato. Ei, Vitão, aproveitar esse gancho aí, né, do Dr. Igor, né, da conscientização, né? Então, pô, conscientizar a galera, deixa aí uma mensagem assim. Por que da fisioterapia, principalmente como preventiva, né? Porque fisioterapia como tratamento todo mundo já sabe, né? Mas como prevenção. A fisioterapia, eu falei isso que a gente conversou também uma vez, Chico. A fisioterapia, ele tem um papel também de monitorar e traduzir para você o que você tem sentido ali, né? Então você chega ali, por exemplo, num pós-prova desse, você vem fazer uma fisioterapia, e eu falo sempre pros meninos aqui que fazem o recovery, né? A melhor estratégia do recovery é você conscientizar e traduzir a dor que o paciente está sentindo. Olha, isso aqui é uma dor que é uma dor muscular. E aí você vai, faz uma orientação. E às vezes a melhor estratégia do recovery é uma boa orientação, né? Então se eu tô com um desconforto aqui na panturrilha, é um desconforto natural, como o doutor Igor falou, né? De alguém que realizou a prova, você já tem uma bandeira amarela ali, é uma dor importante, que tem déficit de força, tem déficit de função, hipersensibilidade, outros sinais ali, inflamação, inchaço, né? Então, só de você receber essa orientação, ó, segura a carga, procura um médico, segura que vou fazer um tratamento, isso daí é uma excelente estratégia de prevenção, até de agravos, né? Para sair do óbvio, né? Porque aí a fisioterapia ela consegue também identificar
déficit de funções, alterações biomecânicas, que aí aquilo ali pode te expor. Hoje se fala muito também, não só de procurar movimentos errados, mas entender qual é o seu movimento, né? O doutor Rico faz avaliação biomecânica, então hoje a gente conversa muito sobre, mas não é que você corre errado, é seu jeito de correr, né? Tem gente que corre com mais dorsiflexão, tem gente que corre com o joelho mais flexionado, com o joelho mais estendido. Você corre assim, faz parte, às vezes é a variedade do seu movimento, mas você tem que preparar o seu corpo para a demanda que o seu estilo de corrida lhe coloca. E às vezes aquele estilo de corrida joga mais carga no pé, tornozelo, às vezes mais no joelho, e aí você consegue apontar ali na fisioterapia ou conversando com o treinador. Pô, a gente faz isso muito aqui, eu e você, né? Eu verifico uma coisa e falo, pô, Chico, trabalha bem aí no treinamento essa variável, porque eu acho que pelo perfil de corrida, pela demanda, aqui pode ser um ponto de cuidado, né? Então eu acho que a melhor estratégia de prevenção é você avaliar bem, você monitorar sintoma e direcionar como conduzir o tratamento, o fortalecimento do paciente sem ele chegar na lesão. Bacana. Vamos pro próximo bloco. E aí, ó. Doutor, se você tivesse que dizer o que mais sustenta um corredor por muitos anos, o que entraria nessa lista? Meu amigo, é o velho músculo, né? Eu acho que é o que sustenta todos nós aí. Eu acho que é o preditor de longevidade, né, cara? Assim, eu prego isso muito no meu dia a dia, né? E tento praticar também isso daí. Eu acho que mesmo estando inserido no endurance, né? Eu acho que a musculatura é muito importante, né? Então tem aquela velha máxima ali, a gente vai atingir um pico de musculatura e depois a gente vai começar a cair. Então, o máximo que eu conseguir estocar, né, de músculo, eu acho que é o mais importante. Quem quer ter longevidade no esporte e na vida, né? Então, acho que a musculatura da gente é o mais importante. Vocês já devem ter visto, tem um documentário que fala muito sobre isso, né? Que é aquele The Blue Zones, né? Que mostram populações que passam facilmente 100 anos. E o que a gente mais vê, né, nessas populações é exatamente isso, né? São populações que são extremamente ativas, né? Que fazem de um tudo. E essas atividades delas envolvem diretamente a musculatura. Seja lá no Japão, na ilha de Okinawa, onde eles se sentam ao chão para poder se alimentar. Então esse ato de sentar e levantar já trabalha bem ali glúteo, né, a questão de core, etc. Praticam colheita de arroz, né, então estão de certo modo ali agachados, se levantam. Então assim, você percebe que a musculatura é muito importante como preditor de longevidade e para a gente que pratica atividade física como prevenção de lesões, né? Então a corrida nada mais é que uma gangorra, né? A pelve da gente ali é uma gangorra que está se equilibrando, né? Então se eu não tenho ali meus glúteos, né? O glúteo médio, que é a nossa base ali, né? De sustentação, que acho que a gente tenta trabalhar muito nos corredores hoje em dia, né? Então é um ponto chave ali. Então acho que se eu tiver que falar aqui, a musculatura é o mais importante mesmo. Pode falar, Chico. Cadeira adutora não vai abdutora não vai resolver seu problema, tá? Não é suficiente não, né, Chico? Não é suficiente, viu? Só a dica. Além do glúteo médio, doutor, o que o corredor amador ainda negligencia muito aí pensando na longevidade? Cara, eu jogo muito assim, eu acho que vocês também devem falar bastante, o core, né, como um todo, que é a musculatura ali da parte abdominal, quadrado lombar, né, glúteo. Os adutores, eu acho que você já consegue, eu vou chutar um número aqui, não é nada de estudo, eu acho que 90% das lesões assim, da corrida você já consegue matar. Então, se você fizer só esse beabá ali do core e adicionar mais esses outros músculos, eu acho que você já é um vencedor na corrida. E eu sei que é muito difícil e não é a parte legal, né, que é justamente onde ninguém vê, né, você fazendo ali seu fortalecimento direitinho. Às vezes é difícil encaixar, eu falo muito, eu disse, cara, eu já faço natação, que dos três já não é o mais bacana, a gente gosta muito do pedal, ali da corrida, a natação às vezes fica um pouquinho de lado, negligenciada, e ainda tem a musculação, né, que é a quarta atividade ali do triatlo, né, mas tem que ter, cara, assim, se você quer realmente ter algum resultado, né, seja numa distância maior, ou performar o mínimo que seja, eu acho que tem que ter alguma coisa de fortalecimento. Então o core eu acho que é o básico, e aí a especificidade, né, então do que você quer.
Tá? Então, eu acho que você conseguir trabalhar com exercícios, né, específicos para atividade, por exemplo, eu vejo muitos atletas fazendo pilates voltado para natação, pilates voltado para corrida, Excelente. né? Que aí o profissional consegue adaptar ali mobilidade, movimentos isométricos, excêntricos. Então, assim, eu acho muito, muito interessante. E eu acho que vocês, com a estrutura que tem aqui, também conseguem fazer isso, né? Com exercícios multiarticulares, né? Proprioceptivos, enfim, né? Acho que esse é o ponto onde a gente consegue melhorar, né? Mostrando para o atleta ali que ele vai ter uma longevidade muito grande se conseguir executar aquilo ali. Tem um momento que o corredor ele acha que precisa de mais treino, né? É verdade. Fala com esse cara que às vezes o treinar certo ou controlar e ele um pouco dessa questão é muito importante na questão da longevidade, né? Que nem sempre mais é melhor, né, Dudu? A gente entra muito também na parte metabólica, cardíaca, né? Também se a gente fugir um pouquinho da ortopedia aqui, né? Então já foi mostrado que realmente você treinar sempre mais forte, mais intenso, você acaba encurtando, né, essa questão cardíaca. Então o músculo cardíaco é uma bomba essencial e é um músculo que ele vai tender a hipertrofiar também. Então se eu tenho uma sobrecarga contínua, né, desse músculo, ele vai aumentar de volume, eu vou diminuir a quantidade de sangue que ele consegue bombear e, consequentemente, eu vou ter consequências mais na frente. Foi mostrado também casos de atletas de endurance que têm o aumento de placas de gordura, né, ateromatose ali, né, nas coronárias. Então, existe um índice, não é só porque o atleta negligencia a alimentação, né, porque o fluxo ali promove uma lesão por dentro do vaso. E aí essa lesão vai criando fibrose, né? Então o vaso vai ficando mais rígido e, consequentemente, ao longo prazo vai gerando. Então, realmente, você está buscando ali, né, ter saúde, ter performance, mas você está abreviando um pouco sua longevidade dentro do esporte. Então, acho que tem que, como tudo na vida, acho que a gente tem que equilibrar os pratos, né? E realmente treinar às vezes mais leve, né, te leva a lugares, né, mais longes literalmente, né, tanto performando quanto de tempo dentro do esporte, né. Bom, pra gente encerrar esse bloco aqui sobre longevidade, qual é o... elencar aqui os maiores vilões que a gente conversou aqui, aí você dizer qual que você acha que é o maior vilão de todos, né? O maior vilão da longevidade é o ego, pressa, volume mal dosado ou a negligência com a recuperação? Cara, é difícil. É muito tudo, né? Rapaz, se pudesse escolher todos, mas eu acho que é a pressa. Eu acho que, pra mim, a pressa é um fator, assim, que a gente vivencia muito a era da ansiedade, né? Da busca instantânea. Então, eu acho que a pressa, eu olho muito, né, com cuidado, né, pra isso, assim, porque eu acho que o agora, né, não vai durar muito, né? Aquela pessoa que quer ficar mais forte mais rápido, quer ficar mais veloz mais rápido, quer, né, tudo no mesmo instante, isso acaba abreviando tudo. Entra nessa questão que a gente comentou anteriormente. Então a pressa para mim eu acho que é o maior vilão, se eu puder elencar um aí. Bacana, doutor. O que a maratona e o Ironman te ensinaram sobre longevidade que vale não só para o esporte, mas para a vida? Cara, eu acho que em termos de, como eu comentei, acho que a disciplina que a gente tem que ter para poder superar, né? Poxa, às vezes num ciclo de Ironman eu cheguei a ter um pedal de 200 quilômetros, né? Então você sai daqui, quem é de Fortaleza, né? Sai daqui de Fortaleza, passa ali de Beberibe, né? Que você vai ali 100 quilômetros e volta 100 quilômetros. E essa época que a gente faz, pelo menos o Ironman Brasil, que é de Floripa, é uma época de muita chuva, né? Então, assim, você imagina você pedalar 200 km na chuva, aí você chega perto de 11 horas, meio-dia, vai correr, tá um solzão, né? Então, assim, ensina muito essa questão de você ter essa disciplina, né? Essa organização. Eu acho que você ter, né, realmente parceiros ali de treino ajudam muito. Então, você cria muito vínculo ali, né, com as pessoas que estão próximo de você.
Então, você me perguntar aqui, cara, eu vou me lembrar demais do meu treinador, né, do Diogo ali, a gente treinando pro Ironman de 2022, de 2024, então meus parceiros de treino de 2019, lá do Cabra da Peste, no Cumbuco, então a gente sofrendo naquele solzão, no vento da estruturante, né? Então você cria essas conexões, né? Você pode perceber que a conexão de dor, ela fica mais aflorada no seu cérebro, né? Então você vai lembrar e quando você consegue concluir, né? É uma coisa sensacional. Então, assim, eu acho que você saber que você é capaz, né, de suportar um ciclo, né? Que o ciclo eu acho que é a parte mais difícil. A prova, você vai lá só pôr em prática o que você treinou, né? Mas o ciclo em si é muito maçante. Então, eu acho que a superação que você passa dentro do triatlon, às vezes de você conduzir ali uma cirurgia, né? De você estruturar a sua vida, né? Para você poder, né? Eu estou na fase de mestrado, estou na fase que trabalho no clube, estou na fase... Então, você conseguir realmente encaixar tudo isso, né? Poxa, eu fiz um Ironman, eu acho que eu consigo ali, né, administrar tudo isso daqui, tá? E acho que é o que está muito em voga, né, hoje em dia. O Ironman virou um status, né? Assim, antigamente não tinha tanto esse hype, né, do Ironman, mas você vê grandes empresários, né? Pessoas que têm um nível operacional muito grande e querem o Ironman porque realmente envolve tudo isso daí, tá? Então, assim, eu não acho que seja só particular do triatlon, né? Mas, como tudo na vida, o maratonista, eu acho que também é uma pessoa que tem que ter muita resiliência, né? Acho que é uma palavra que está muito em voga e faz parte do atleta de endurance, assim como das atividades. O atleta que vai fazer um jogo de tênis, né? O tenista ali tem que ter uma cabeça muito boa. O esporte coletivo, você depende dos outros, né? O esporte individual é você com você mesmo, amigo. Então você tem que ir lá fazer, matar o leão, voltar e produzir, né? Então não tem isso. Então acho que você conseguir lidar com tudo isso daí acaba te deixando mais forte, né? Então acho que é a mensagem de quem faz o triatlon, de quem faz atividade de endurance, acho que é essa, né? Você conseguir se organizar, ter disciplina, né? E realmente ter uma capacidade operacional um pouco mais aguçada. Boa. A gente vai para o nosso último bloco do XSCast, tá? O papo tá bom. Se você olhar para o seu relógio, já passou mais de 1h15, 1h20 de conversa. A conversa tá boa. É uma área que a gente gosta muito de falar, né? Pô, o esporte, né? Tratamento de lesão é onde a gente vive, né? Hoje, tá? E esse último bloco, doutor, ele é mais ou menos assim. A gente vai fazer uma pergunta objetiva e a ideia é que você responda de forma rápida e objetiva também, certo? Se o bloco, só mais uma. Quer começar, Vitor? Bora lá. Uma dor que o corredor nunca deve ignorar. Fácil de plantar. Um erro clássico de quem quer correr mais do que o corpo aguenta. Cara, se tu me pegou. Desculpa. Me repete, por favor. Um erro clássico de quem quer correr mais do que o corpo aguenta. Rapaz, não. Um erro clássico de quem quer correr mais do que o corpo aguenta. Cara, pressa, né? A pressa geralmente é o que vai gerar isso, o maior problema, a pressa, com certeza. Vai, Vitor. Uma decisão inteligente que salva uma prova longa. Cara, basicamente é você ter uma estratégia, né? Você ter estratégia de prova vai te salvar e deixar você sair. Então você se planejar, ter o A, o B, o C, ali vai te salvar. Faltou um gel, sentiu alguma dor, então você saber como lidar e já pensar, mentalizar antes vai te salvar. Um exercício que todo corredor deveria fazer. Glúteo médio, com certeza. Com certeza, isso daí escapa muito. Uma coisa que o Ironman te ensinou e que qualquer corredor deveria entender. Cara, organização. Organização é que ele vai te ensinar e você tem que entender, porque senão você não faz nenhum Ironman e nenhuma maratona. Um sinal claro de que o corredor precisa procurar ajuda profissional. Dificuldade para andar, principalmente quando sente dor, né? Então, assim, isso aqui eu falo todo santo dia. Todo mundo conhece e sabe que eu falo isso aí. Se tem dificuldade para andar, tem que procurar alguém para te ajudar. E para fechar, vou pedir para os dois, né, aqui, começar com o Vitor, depois beleza. Encerrar com o doutor. Um conselho direto para quem quer correr melhor e por mais tempo. Começa aí, Vitor. Busque fazer um fortalecimento específico para a corrida,
busque um bom profissional de saúde, fisioterapeuta ali que você confie, um médico que você confie para te dar as orientações nesse processo. Eu acho que eu vou muito nessa linha do Vitor. Eu acho que você ter bons profissionais, né, principalmente você busca uma atividade, né, com segurança. Eu acho que você ter um bom educador físico para realmente ter uma planilha adequada, um bom fisioterapeuta, onde você possa procurar nesses momentos, né, de realmente, tô com uma dor muscular, tô com desconforto, e um bom profissional médico, seja ortopedista, seja médico do esporte, né, também, eu acho que é super adequado. E outra coisa que eu acho que sempre tem que ser feito, né, a gente praticar com segurança, é ter os exames, né, admissionais ali. Então, você fazer a sua ergospirometria, você fazer seu eletrocardiograma, você fazer seu acompanhamento cardiológico anual, porque a gente tem visto, né, vários casos. Então, eu acho que esses pilares aí devem ser respeitados, né, para que a gente possa praticar com segurança e com longevidade. Doutor, antes de encerrar, eu queria agradecer a sua disponibilidade, certo? Dizer que o papo foi muito bom, né? Falar sobre corrida, sobre maratona, você compartilhar um pouco das suas experiências, da sua vida, tá? E antes de encerrar, queria deixar aqui um presentinho. Olha aí. Pra você. Ô, meu amigo, obrigado. Essa canequinha aqui bacana. do XS Cash. Obrigado. E antes de encerrar, cara, se você quiser deixar alguma fala pros espectadores, pra galera da corrida, divulgar também, talvez, aí o seu trabalho, pode ficar à vontade. Obrigado. Não, cara, só agradecer assim, o convite. Acho que é um grande prazer falar de esporte. Você vê que o tempo correu solto aqui, né? Se deixasse, acho que entrasse outros assuntos, a gente iria a fundo aqui. Então, agradecer e dar os parabéns a vocês pela, né, essa ideia de a gente ter esse espaço aqui para discutir um pouco mais e realmente implementar essas ideias, né, dentro do esporte, que eu acho que muita gente às vezes não tem essa noção. Muita gente nova entrando aí para a corrida, né, acho que é uma coisa que não é passageiro, acho que vai durar bastante tempo, tá? E dizer que nós estamos às ordens, tá? Sempre que vocês precisarem, tanto aqui no podcast quanto em outras áreas aí, né? Nós estamos à disposição e parabenizar pelo espaço também aqui, né, de vocês, que eu achei sensacional, tá? Bacana. Obrigado, doutor. Então, cara, se tu precisa aí tratar alguma lesão em relação a pé, tornozelo principalmente, mas algo que seja voltado para a corrida, também uma avaliação biomecânica da corrida, conta com o Dr. Igor Lucena que ele vai poder te ajudar. Então é isso, galera. Se você gostou do programa, curte aí o nosso episódio, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, segue aí o Vitão, segue o Dr. Igor Lucena, me segue os perfis da casa, I Love Corrida, XS Team Personal, XS Team Wellness Club e XS Team Suplementos. Por hoje é só e até a próxima. Mais um XS Cash que a gente entrega, galera. Tchau, tchau. Boa.